A gente vai ter cabelo comprido de novo? Vai ter regatas? É uma boa pergunta. Eu fiquei muitos anos de cabelo comprido, né? E muitos anos de regata. Aí quando eu raspei, na época que eu raspei já tinha um tempo que eu tava já me sentindo de cabelo raspado, então quando eu raspei foi muito tranquilo, assim, eu não senti falta do cabelo. E aí esse tempo todo que eu fiquei de cabelo raspado eu achei muito prático, muito bom. Tomar banho qualquer hora do dia, várias vezes por dia, sem lavar a cabeça. Eu gosto dessa praticidade, tenho gostado dessa praticidade. E aí o cabelo começou a crescer, agora eu fui deixando e vamos ver até onde ele vai dessa vez. Não vou prometer coque. Me deu saudade boa e bateu. Acho que faz muito sentido essa tua observação, assim, eu acho que todo o movimento, desde que eu comecei os primeiros álbuns, assim, foi um processo de aprender a ser uma figura pública, né? Acho que isso foi um processo de aprendizado que veio junto com o meu processo de aprender a ser artista, aprender a me expressar artisticamente, né? Enfim, aí vem todo esse movimento de estar no holofote e dos louros e das consequências disso, né? Eu sinto que hoje eu me sinto melhor, no sentido de estar um pouco mais tranquilo com o meu entendimento de mim mesmo, assim, e mais, de fato, mais aberto mesmo. Eu acho que quando a gente se entende um pouquinho mais, a gente começa a verdadeiramente se interessar mais pelo mundo, pelas pessoas, pela vida, e eu acho que eu tô mais nesse movimento agora, realmente, de ir ao encontro da vida mesmo, assim. Acho que isso vem muito desse entendimento de mim mesmo, né? Eu acho que em algum nível, quando a gente perde a mão de qualquer coisa que seja, a gente tende a enxergar aquilo como sendo algo ruim apenas, né? E na verdade tudo apenas né? É a forma como a gente decide viver aquilo, viver com aquilo. As nossas escolhas é que determinam qual vai ser o desenrolar de qualquer caminho, né? Para mim, as redes foram um pouco cansativas, talvez porque eu vivi elas de uma forma cansativa, porque elas podem, acho que assim, a tendência, né? É feito para nos sugar a atenção realmente, e funciona, né? É feito para nos manter ali. E eu gosto dessa possibilidade, eu sempre gostei do oposto disso, né? Que é estar mais no momento presente e não tanto no momento de outros lugares, né? Mas também amo a possibilidade que isso oferece, né? Assim, da gente estar conectado com muita coisa, muita informação. Então acho que é mais o entendimento mesmo que ficou um pouco mais claro para mim agora, aí aproveitar pro que vale realmente, né? E não se deixar se levar tanto para essas profundezas que às vezes nos fazem fugir de nós mesmos, né? Eu vou compreendendo o que eu estou fazendo enquanto estou fazendo e muitas vezes depois do que eu já fiz, assim. Então, enquanto eu estou fazendo, eu vou muito sendo guiado pelo que eu sinto. Então não é tão racional. As escolhas são pouco racionais, eu sinto nesse momento, é mais assim, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Então, o próprio conceito do que é dar amor, a cada dia, até mesmo hoje, eu sinto que eu tô compreendendo ainda e vou entender, que legal, isso aqui significa isso, e aí é como eu hoje observo, após o processo, observo aquilo, eu sinto que é isso. Então, para mim, o entendimento da pandemia, assim, quando começou a nascer, a vontade de fazer música, de escrever essas músicas, não tinha ainda um objetivo definido, não tinha essa clareza do que se tratava, né? Mas, tendo dito isso, sim, a convivência com a Duda foi uma faísca muito importante do diálogo de dois, né? Do diálogo de um mais, aí quantos for, né? Mas essa vontade de realmente entender o outro, de compreender o outro, de se fazer parte da vida do outro. E isso, todo mundo foi, de alguma forma, forçado a viver isso durante a pandemia de uma forma como nunca antes, né? Essa necessidade da gente estar fazendo esse intensivo de relações, né? Assim, que ninguém podia fazer nada além da sua própria casa, né? Então essa coisa de se organizar internamente e com as pessoas mais próximas, né? Então nasceu muito de uma realidade. Você falou dessa coisa de observar o cotidiano, na verdade, para mim é sempre sobre conviver e sentir o que eu estou vivendo, né? Então nesse sentido, essa situação onde a gente foi colocado me fez sentir coisas que talvez eu não estivesse sentindo antes, porque eu estava com outras possibilidades, com outras
Enfim, a gente estava vivendo outras coisas mesmo, né? Com o passar do tempo, eu fui me sentindo mais à vontade, porque não tinha muita escolha, né? Assim, a gente estava vivendo na mesma casa, 24 horas por dia, então a gente dividia absolutamente todo o tempo, né? Até mais do que o resultado de qualquer coisa, porque a gente mal sabe do dia de amanhã, né? Assim, então, eu até mais do que qualquer preocupação com o futuro, era muito assim sobre estar confortável no presente, realmente, né? Para mim foi muito esse o processo de me desamarrar de certas inseguranças que eu tinha, de me mostrar frágil, insuficiente, ou qualquer insegurança que eu tinha em relação ao meu processo criativo, à minha criatividade, os meus rascunhos, né, os meus inacabados, assim, foi isso que eu fui abrindo aos poucos para ela foi fazendo parte, e eu fui me sentindo cada vez mais confortável. Acho que essa foi a chave que realmente que desemboca nisso que você falou, de eu estar mais aberto, realmente foi ela quem ajudou a me abrir, né, assim, para esse novo momento. Com certeza. Com certeza. A gente está trabalhando num roteiro pro clipe de Tudo Que é Fé Pode Tocar, que é uma música que foi uma comoção desde o princípio, assim, a feitura dessa música já nasceu de um momento muito, muito sensível, assim, fala da nossa necessidade de aprender a lidar com nossas perdas, assim, né? Durante a pandemia a gente conviveu bastante com perda, né? Das pessoas que partem daqui para outro plano. Eu tive uma perda muito próxima de um amigo muito querido, e tive que compreender, acho que eu revisitei essa necessidade de compreender o real sentido e aprendizado que existe com a gente integrar essa passagem pela vida, né? E como eu acredito, né, que tudo que parte daqui, na verdade, se torna parte de outra forma, né? E acho que esse sentimento tem sido muito bonito de ver reverberando nas pessoas, como é um sentimento que precisa ser acolhido realmente. Eu vejo as pessoas se identificando muito e vai ser muito bonito celebrar isso com o clipe. Estou muito feliz assim de fazer essa música na turnê agora, vai ser um momento bonito, com certeza. É uma parte da banda, esse formato do show agora vai ser um show em trio, que eu amo esse formato também, que eu já fiz na época do Umbilical, que você assistiu, era um show de trio. E no Troco Likes também teve, se eu não me engano, no Zesk também teve, no Troco Likes também teve. Eu sempre gostei dessa formação de três. A gente costuma dizer que é o power trio, né? Assim, baixo, bateria e voz e violão, né? Esse vai ser o formato dessa turnê. O meu sentimento é que a turnê, ela traz o conceito básico do Dar Amor, do álbum, né? Mas que extrapola as músicas do Dar Amor, que é essa vontade de celebrar o encontro mesmo, né? Celebrar a vontade de estar próximo, e para mim isso significa estar próximo desses momentos, de outros momentos, de estar próximo desses fãs como você, que acompanha há muitos anos, né? Então vai ser a minha vontade é realmente fazer um show para todo mundo cantar junto e todo mundo se emocionar. Então, tem algumas músicas que são um pouco mais lado B, assim, mas que eu sei que são as queridinhas de... Não precisa dar o nome, mas o lado B cover. Músicas que não são necessariamente, que não foram singles ou canções muito populares, mas que eu sei que são parte importante da vida de muitos fãs, assim, então eu vou passear um pouquinho por diferentes momentos, assim. O doido da turnê de show, assim, é que a gente planeja algumas coisas, né, mas o show sempre é um negócio muito vivo, né, assim, e principalmente nesse formato que é tão visceral, assim, são músicos que me acompanham há alguns anos, assim, então a gente tem as músicas muito integradas. E a gente consegue sentir muito, essa é a minha vontade, sentir muito do que está acontecendo no show e deixar o show nos levar um pouco também. Então, em determinadas cidades, se a gente sentir, a gente vai ter umas músicas extras para fazer ou não, dependendo do que estiver acontecendo, a gente vai sentindo cada dia, né? Essa coisa eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de canções que me tocam, assim, isso desde no meu primeiro álbum, o meu primeiro álbum já teve versões, né? Eu fiz uma versão de My Girl, de Ticket to Ride,
eu sempre fui movido por canções. Então, para mim, não tem muito essa distinção ou a definição de um gênero ou de um tipo de artista. Eu sempre gostei de me relacionar com canções que me emocionam, assim. Então, seja fazendo versões ou fazendo... Quando acontece de acontecer parcerias que dão super certo, assim como essa com a Ludmilla, assim, que eu senti que foi um encontro muito inesperado e muito lindo, assim, eu amei como o meu universo tá ali, o universo dela tá ali, e ao mesmo tempo a gente criou um universo paralelo onde existe nós dois se dando bem, assim, porque isso que eu acho que é o mais bonito, quando a sintonia faz sentido, né, na criação musical. E adoro. Lá atrás fiz versão de Bang também, em 2016, da Anitta, que eu amo essa versão também. Eu gosto sempre de estar aí, mais recentemente, a versão de Ciumeira, da Marília, que foi uma celebração à vida dela também. Então eu gosto de estar passeando por essas canções que me emocionam, sabe? Pois então, a gente tinha essa música, essa música foi composição minha com Duda também, a gente escreveu durante a pandemia. A vontade é que ela existisse no álbum, inclusive ela foi gravada nas gravações do álbum. Ela tinha um outro formato, assim, ela era uma outra música, a canção era a mesma, mas ela estava produzida de uma forma diferente. Já existia essa vontade de ter uma pessoa participando, mas não tinha rolado na época. E aí ela ficou na fila de espera, assim, ela quase foi lançada junto com o álbum, comigo, sozinho, mas eu senti que não era o momento, ela faltava esse tempero extra, assim, para dar uma cor diferente. E aí eu deixei em espera, assim, até brinco com o produtor do álbum, essa foi a primeira música que a gente começou a trabalhar, quando a gente começou a produzir o álbum, foi início de 2022. Foi em fevereiro de 2022 a gente começou a produzir ela e a gente terminou de produzir ela agora. Então foi 1 ano e 4, 5 meses, sei lá, que a gente ficou trabalhando nela em tempos diferentes, né, até a gente chegar nesse resultado que é a forma como ela existe hoje. E eu tô muito feliz, assim, acho que foi a melhor forma que ela poderia existir. Eu vi que você segue a Miley Cyrus, fui dar uma fuçada ontem e pode surgir alguma versão de alguma música da Miley. Acho ela incrível. Agora, atualmente, eu tô ouvindo pouca música, assim, eu tô mais realmente... É porque a gente fica o dia inteiro aqui tocando, então quando eu não tô tocando, eu gosto de ficar em silêncio. Ou então fazer alguma coisa que não tenha nada a ver, assim, só pra dar Hoje, por exemplo, a gente vai jogar tênis. Não que a gente seja talentoso pro tênis, mas a gente gosta de dar uma desvirtuada, assim, do que a gente está fazendo só para resetar o sistema, assim, né? Porque a gente fica repetindo tantas vezes, são muitas repetições, né? Mas adoro a Miley Cyrus. Eu tenho muita vontade de voltar a compor em inglês em algum momento, voltar agora talvez me abrir um pouco para esse universo latino também, de compor com alguém da América Latina. Tive uma parceria recente com o Jorge Drexler, que é uruguaio, mas mora em Madrid, que é uma cultura, uma língua que me fascina também, acho muito musical e tenho vontade de ir. Para onde a música me levar, eu tô indo. Pro Thiaguinho, eu falaria: confia no que você sente. Eu sempre fui muito guiado pelo meu sentimento, assim, acho que isso sempre norteou a verdade de tudo que eu faço. E acho que isso me mantém feliz fazendo o que eu faço, assim, então acho que isso tá... Eu só reforçaria o que aquele gurizinho já sentia, assim, mas talvez ele fosse um pouco mais tímido, mais ansioso, mais assustado, assim. Acho que eu só diria para ele: tenha calma, tenha tranquilidade que as coisas se ajeitam. E daqui 10 anos não faço ideia, faço ideia. Vai estar cantando ainda? Eu acho que sim, eu acredito que sim, se o ChatGPT não tomar meu emprego.